Salve galera, beleza? Vamos estar analisando aqui um corte sobre as últimas informações do Corinthians, beleza? Com o Mano e os carinha dele aqui, ó, saiu agora, limpeza na molecada, ou seja, o Corinthians pode estar mandando embora alguns pessoal, será? Será? Ia ser bom mandar o Dorival, né? O Dorival tá... Não tô engolindo mais o Dorival não, mas bora lá. Desgraça Mas do por isso Corinthians, tá sossegado hoje. né? Não, tem uma desgracinha. Tem uma desgracinha, mas tem uma desgracinha. Vamos lá. Hugo Souza e Maicon voltaram a treinar, viu, mano? Opa. Com o grupo Sim. e pode pegar aí o Botafogo, né? O Pode Hugo jogar. Souza é uma boa. E o Memphis continua no DM, ninguém fala quando volta, nem nada, né? Pra variar. Não sabemos. Agora, a boa notícia é o Hugo Souza voltando e o Michael também, né? O Michael, não sei se é uma boa notícia. Por quê? É bom Não gosto do porque cara, né? quando você não tem muita gente, ele ocupa lá um espacinho. Como assim? Mas não pra ser titular e faixa, né, mano? Pelo amor de Deus, o Dorival morre de amores pelo Michael. Ele é Sim. apaixonado pelo Michael, né? Com relação ao Hugo Souza, é preciso, né, cara? Porque, Tá na hora de voltar. pelo amor de Deus, né, gente? Pô, tem que jogar, porque todo respeito ao garoto Felipe Longo lá, deve ter um futuro brilhante pela frente, mas sentiu, né? E o ritmo também nítido, tá Cruzeiro, né? nítido que sentiu, né? Então, boas notícias, Motinha. Boas notícias, Corinthians se preparando aí. E aí, E falando ô Mota, perdão, só com relação ao negócio de goleiro, eu acho que tem que ter uma renovação sim com o passar do tempo, para que você tenha talvez aí um futuro mais promissor. Mas, ô De Paula, como dói ver o Walter no Mirassol, cara? Como dói. Porque o Walter, cara, naquela época lá que o Cássio tava para se aposentar e o Corinthians tava fazendo aquela transição Carlos Miguel, é claro que o Walter ele tinha ambição de jogar ainda, de não ficar praticamente aí servindo como se fosse... Sabe o Bosco no São Paulo, que era o Sim. eterno reserva do Rogério Sim. Ceni, tava confortável? Mas, cara, o Walter, nesse momento, em que o Hugo Souza muitas vezes é convocado, tá lesionado, ele seria a peça que o corintiano não sentiria falta. Porque todas as vezes que o Walter foi solicitado, quando o Cássio se machucava ou era convocado, por algum motivo não podia jogar, o Walter sempre correspondeu. E o detalhe, De Paula, grande detalhe, o Walter, mesmo sem ritmo de jogo, ele entrava e resolvia. Porque todo mundo sabe o quanto é complicado pro goleiro jogar, né? Ainda mais quando você é reserva de um Cássio da vida. E- Você praticamente não vai entrar nunca. E quando ele entrava, era o cara embaçado mesmo. E o Walter, Pega quando muito. vai jogar em Itaquera, é sempre aplaudidíssimo pela torcida que reconhece os serviços prestados por ele. Agora, os dois jovens aí, aliás, tem três, né, mano, jovens, né? É o Felipe Longo, o Matheus Donelli, que tá negociando com o Porto já faz um mês, mas ainda não sei o que tá acontecendo. E o Cauê, ele é da pá virada, mano. O Cauê é aquele que numa treta do Corinthians e Palmeiras lá foi pra cima, tretou, brigou no meio do campo e tal. Ele é daquele jeito, o Cauê, né? Enfim, são três jovens que estão aí, mas eu concordo, precisaria de um cara que fosse mais experiente no banco do Corinthians como goleiro, cara. Porque quando o Hugo Souza não tá, um Deus os acuda. Pelo amor de Deus. Sim. Hugo Souza e Mateuzinho. Quando o Mateuzinho também não tá, mamãe. Ó, vamos E o lá. Bidu também, quando o Bidu não tá também é outro Nossa Deus nos acuda, Senhora. porque o Dorival opta pelo Hugo. Meu Deus. Vamos lá, ó, o Corinthians, ô, mano, como você tava falando, o Corinthians e Cruzeiro Acelera aí, Malta, que nós queremos morrer. chegaram a um acordo, né? Pra... Não força. O Mota, é aquele Acelera que nós motorzinho. queremos rir, mano. É aquele motorzinho 1.0. Se você forçar, vai fumar. Não, ó, eu tô Vai indo no fumar. ritmo dos caras, deixando os caras falar. velho. Mas nós vamos ser mais breve, vai. Nós queremos Corinthians rir. e Cruzeiro chegaram É a um melhor. acordo pela carga de ingressos aí pra visitantes, né, mano? Como você falou ontem, Sim. que estavam tentando um acordo, e chegaram naquele acordo que você falou, 5% total de ingressos, né? O Corinthians vai receber 3.200 ingressos pra ida, e o Cruzeiro na volta receberá 2.500, né? Então ficou acordado. Achei justo, Motinha. Mas Diferente precisou... do que aquele idiota fez contra o Flamengo, que ele deu 8 mil pros caras aqui e pegou 8 mil no Maracanã, eu acho que nesse ponto a diretoria do Corinthians fez O bem. Cruzeiro não queria. É? Não queria 5%, né, É mano? o medo, né? Não, o Cruzeiro não queria 5%? Não, né, mano? O que acontece, Sombra, é que o Cruzeiro tava alegando que eles dependem de uma autorização da Polícia Militar lá do estado de Minas para que eles possam aí realmente aceitar essa quantidade de ingressos aí da torcida visitante. Eu não sei se era verdade isso, se o Cruzeiro tava tentando meio que empurrar para baixo para ter talvez o mesmo número de ingressos que o Corinthians disponibilizasse aqui. Mas o Corinthians bateu o pé e falou que exigia a proporcionalidade 5% em cada estádio. Falou aí no Mineirão, aí como é maior, a gente quer 3.200 e aqui vocês vão receber
2.500. Mas você vê que muita gente, muitas pessoas do futebol, ou elas são mal intencionadas ou são imbecis, né? É, a Não maioria. Não sei se a maioria é mal intencionada ou imbecil. É. Eu não entendi a sua... Não, eu a maioria qual tá a sua nesse. escolha. A maioria tá nesse circuito aí que você falou. Qual a dificuldade? 5 lá, 5K. Aham. Pois é. Qual a dificuldade? Pois Meu é. Deus do céu. Proporcional. Né? Lá vai ter mais cruzeirenses, aqui vai ter menos corintianos, enfim, não tem jeito. É a capacidade do estádio. É que eles têm medo, né, Sombra? Eles sabem que na hora Medo? do vamos ver, a torcida do Corinthians lá vai fazer mais barulho que a Medo? deles. Eles não sabem nem torcer lá. O Os malucos Cruzeiro? não sabem nem torcer, mano. Não É sabe. verdade, é verdade. A torcida do Corinthians vai lá, vai arrebentar. Aliás, só É um verdade. detalhe, hein? É importante, viu, mano? Que deixe a torcida do Corinthians entrar no horário do jogo. Que o que tem Mas nunca entra. o que tem acontecido é que a isso aí torcida não entra no tem. segundo tempo. Aí não adianta também. Aí não Pelo pode, amor de pô. Deus, Mas né, é gente? sempre assim. É, Todos mas... Quem tá lugares. acostumado, ô De Paula, quem tá acostumado com caravana, sabe que é assim que funciona. A polícia prende a galera aí, tipo, longe do estádio, sei lá, 30 quilômetros de distância longe do estádio, e fala, não, a gente vai terminar aqui a apuração, averiguação e revista nos ônibus, daqui a pouco a gente vai. E o daqui a pouco a gente vai passando o tempo, aí tá faltando 10 minutos pra começar o jogo, se é 30 quilômetros do estádio, a polícia fala, pronto, vamos agora. Aí eles alegam que isso é pra preservar a segurança, pra não haver confronto, porque a torcida do Cruzeiro tá entrando. Mas geralmente as torcidas que saem de São Paulo pra poder ir pra um outro estado ver o jogo, os caras saem com uma margem de tempo que você poderia entrar, por exemplo, 2 horas antes no estádio. Verdade. Mas a polícia dos outros estados não age assim. Mas Agora 2 horas aqui, antes, muitas mano, vezes mas ali... 2 horas antes num jogo como esse aí, o entorno do Mineirão já tá lotado. Não, mas ô Marcão, Então, fica 2 horas complicado, antes realmente, é eu o acho. modo de falar. As torcidas saem daqui com tempo, Marcão. Se você quiser falar, ó, vamos chegar no estádio aí 4 horas antes de começar o jogo, 5 horas antes, a torcida vai estar lá. Sim. Eles saem, Marcão, por exemplo, para um jogo que vai acontecer, sei lá, o primeiro jogo na quarta-feira. A torcida sai de São Paulo na segunda, se precisar. Na terça mas, de ô, manhã. mano, Daqui pra Minas é 10 horas, mano. Eu 12 entendo horas. tudo que você tá falando, mas se os torcedores, principalmente organizados, não se comportassem feito animais, daria pra ter uma relação civilizada, mesmo em outros estádios, aí com torcidas rivais. Não, mas você não tá entendendo, Marcão. Ah, o torcedor, tô entendendo o torcedor organizado, eu vou te dar um exemplo claro, Olha lá, então, aqui Sombra, pra ele fala com a mãe dele. pra você entender. Por exemplo, o torcedor organizado, ele é um animal, geralmente, em qualquer estado, independente se São Exato. Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Porém, a polícia paulista, elas põem os torcedores organizados de outros clubes aqui na hora do jogo. Eles não perdem o primeiro tempo inteiro. Os torcedores depende muito, paulistas, viu, mano? quando vão pra Minas, quando vão pro Sul, entram no segundo tempo. Depende muito. Quando é Vasco, por exemplo, São Paulo e Vasco, São Paulo e Atlético Mineiro, é normal a torcida dos caras entrar também na hora do intervalo. Quando você tem já um histórico de confrontos ali entre torcidas rivais, é muito natural que isso aconteça. Por exemplo, jogar São Paulo e Bahia. A torcida do Bahia pra nós não cheira nem fede. Então, tipo, é normal os caras entrarem até na hora do jogo, como você tá dizendo. Mas pega um jogo Corinthians Atlético Mineiro aí, dá uma olhadinha se a loucura entra aqui antes do jogo. Dá uma olhadinha contra o Vasco, se a Força Jovem entra antes do jogo. Não entra, mano. Não Costuma entra. entrar, costuma Não entrar. A polícia de São Paulo, ela é profissional nesse ponto. Eu acho Ó. que vai muito da questão geográfica do estádio, dos acessos, cada estádio com a sua particularidade, se existe briga entre torcidas rivais ou não. Sim. Eu acho que cada caso é um caso. O acesso na Neoquímica Arena pro visitante é junto com a do Corinthians. A gente passa com o carro para estacionar no Exato, estacionamento, estão lá os torcedores, principalmente Flamengo, né? Estão lá fazendo o que querem. A ideia do livres, Motos era né? mais ou menos o seguinte: deixa o visitante entrar e só depois liberar o do Corinthians. Ó, pra você ter uma ideia, tem o histórico aí de, vamos colocar, aliança entre a torcida do São Paulo, a Independente, e a torcida jovem do Flamengo. Teoricamente, era um jogo que, olha, a torcida do Flamengo deveria entrar no intervalo. Pra você ter uma ideia, aquela final da Copa do Brasil, De Paula, lembra que aquele presidente lá, o Sim. tapado, deu 8 mil pra torcida do Flamengo? Sim. Pra você ter uma ideia, Marcão, do que eu tô falando, e isso prova que eu tenho razão, eles pararam o acesso do torcedor corintiano que tava chegando dentro do estacionamento ali pra descer no portão E5, pra torcida do Flamengo entrar. A torcida do Corinthians praticamente perdeu o começo do jogo pra descer a torcida do Flamengo. Tem que receber Aí que bem tá as bacana. visitas, ué. Vai saber dar o cacete. Aí você vai pra outro estado, come o pão que o diabo amassou. Só a Tá de última notícia do brincadeira. Corinthians aqui. Vai crescer muito. A dívida com o governo cresce mais de 200% no Corinthians. Chega a quase 600 milhões. Ano passado foi 181 padrão. milhões.
Bom, galera, esse foi o vídeo. O cortezinho aqui do Mano e companhia falando aqui sobre o Corinthians. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Já se inscreve no canal para eu estar trazendo mais cortes do Corinthians aqui, beleza? Fechou? Valeu!